Na década de 1980, Vangelia, que adotou o nome de Baba Vanga, havia feito milhares de previsões precisas e ganhou a reputação de ser a Nostradamus dos Balcãs. Baba Vanga dizia que podia ver com os olhos da mente, e quando olhava para uma pessoa, dizia que podia ver toda a vida dela em sua totalidade, desde o nascimento até a morte, como se estivesse assistindo a um filme. E se os eventos de 2025 mudarem nossa existência para sempre? Baba Vanga, a mística cega conhecida por suas previsões surpreendentes, deixou um aviso sobre 2025 que está sendo comentado por todos. Ela falou de uma grande crise energética, forçando os seres humanos a buscar recursos em Vênus, um conflito mortal que poderia devastar a Europa, e até mesmo o surgimento de uma terceira guerra mundial. Mas será que essas previsões estranhas e assustadoras se tornarão realidade? E o que elas significam para o nosso futuro? É sobre isso que nós vamos entender nesse vídeo de hoje. Mas antes, já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Pandemia de sono. A previsão de Baba Vanga de uma pandemia de sono é um dos seus avisos mais perturbadores. Ela descreveu uma doença misteriosa que poderia se espalhar pelo mundo, fazendo com que as pessoas caíssem em um sono repentino e inexplicável. Essa condição, segundo ela, deixaria suas vítimas em um estado de coma, incapazes de acordar por dias, semanas ou até mais. O que torna essa previsão ainda mais aterrorizante é o possível impacto não apenas nos indivíduos, mas também na sociedade como um todo. Como os governos, hospitais e famílias lidariam com isso se milhões de pessoas adormecessem repentinamente e não conseguissem acordar? Algumas interpretações associam essa visão ao aumento da prevalência de distúrbios neurológicos ou a vírus desconhecidos que podem surgir no futuro. Outros especulam que ela poderia ser simbólica, alertando-nos sobre a exaustão ou a dependência da tecnologia nos dias atuais. Seja qual for a verdade, as palavras de Baba Vanga nos deixam com perguntas assustadoras. Será que uma pandemia do sono pode realmente acontecer? E se isso acontecer, a humanidade estaria preparada para enfrentá-la? O que você acha? Se você acha que isso é estranho, espere até ver a próxima previsão. O assassinato de Vladimir Putin. Baba Vanga, muitas vezes chamada de Nostradamus dos Balcãs, fez várias previsões sobre eventos globais, incluindo uma visão sinistra do presidente russo Vladimir Putin. A mística cega búlgara, famosa por suas supostas habilidades proféticas, supostamente previu um atentado dramático contra a vida de Putin, orquestrado por alguém de seu próprio país. Essa previsão provocou grande intriga, dadas suas implicações em meio às tensões geopolíticas da Rússia e às lutas internas pelo poder. Os seguidores de Baba Vanga afirmam que muitas de suas previsões, como os ataques de 11 de setembro e o desastre do submarino Kursk, se tornaram realidade. Embora os céticos questionem a autenticidade dessas profecias, sua previsão de 2025 sobre o assassinato de Putin aumenta seu misterioso legado. Alguns interpretaram como um aviso de crescente agitação e desafios internos na Rússia, aumentando ainda mais os debates sobre sua estranha precisão. Essa profecia assustadora atraiu a atenção global, levantando questões. Será que a traição de uma pessoa de dentro do país poderia realmente mudar o curso da história? Ou será que essa é mais uma história enigmática ligada ao nome de Baba Vanga? Somente o tempo revelará a verdade à medida que nos aproximamos do fim de 2025. Conflito na Europa continental. As previsões de Baba Vanga sobre um grande conflito na Europa continental geram intensa preocupação. Ela previu uma escalada nas tensões entre as nações, levando a consequências devastadoras para a população. Com a agitação geopolítica em curso, especialmente o prolongado conflito entre Rússia e Ucrânia, muitos interpretam sua visão como um aviso de mais agitação em 2025. Isso poderia envolver hostilidades mais amplas ou até mesmo novas potências entrando na briga, causando impactos catastróficos na estabilidade europeia. A parte assustadora? As previsões de Vanga muitas vezes se alinham estranhamente com os eventos no mundo real, fazendo com que muitos se perguntem se a Europa realmente está à beira de uma turbulência sem precedentes. O que você acha? Terremoto nos Estados Unidos. Baba Vanga, a mística cega búlgara famosa por suas previsões estranhamente precisas, supostamente previu um terremoto catastrófico atingindo os Estados Unidos. Esses detalhes específicos, como local ou momento, ainda não estão claros.
Seus seguidores acreditam que essa previsão pode estar ligada ao aumento da atividade sísmica em todo o país. Baba Vanga, que supostamente previu eventos como o desastre de Chernobyl, alertou que esse terremoto poderia resultar em devastação e perdas generalizadas, afetando inúmeros países. Mas isso não é tudo, porque os seguidores da mística também apontam suas profecias mais amplas para 2025, que incluem grandes desastres naturais e turbulência global, aumentando os temores sobre esse evento. Portanto, embora os céticos questionem a validade de suas previsões, a possibilidade de um terremoto nos Estados Unidos não é improvável, considerando as inúmeras falhas, inclusive a falha de San Andreas, na Califórnia. Mensagens do espaço. É interessante notar que a previsão de Baba Vanga sobre mensagens do espaço sugere que os seres humanos poderão receber sinais ou comunicação de seres extraterrestres em 2025. Algo que poderia mudar para sempre a forma como entendemos a vida além de nosso planeta. Acredita-se que essas mensagens virão durante um grande evento global, como o Super Bowl ou Wimbledon. Enquanto alguns veem isso como um sinal de esperança de conexão universal, outros temem as intenções desconhecidas de tal comunicação. Mas essa previsão se alinha com sua visão mais ampla de um futuro em que a humanidade enfrenta tanto avanços tecnológicos quanto eventos catastróficos. Ela está dizendo que podemos testemunhar uma era de contato com civilizações alienígenas. Agora, essa ideia de receber mensagens do espaço toca em medos e esperanças sobre o lugar da humanidade no universo. Será que estamos realmente prestes a descobrir vida inteligente em outro lugar? De acordo com Baba Vanga, esses eventos cósmicos podem abrir um novo capítulo para a humanidade. Então, será que estamos prontos para o que pode vir das estrelas? As palavras de Vanga nos instigam a considerar a possibilidade de que o futuro guarda mistérios muito além do que entendemos atualmente. Agora nos perguntamos se esse evento poderia redefinir o lugar da humanidade no cosmos, ou se poderia trazer desafios imprevistos. Mas somente o tempo revelará a verdade por trás dessa fascinante profecia. Ataques terroristas na Europa. A previsão de Baba Vanga de ataques terroristas na Europa para 2025 causou arrepios em muitas pessoas. A mística cega alertou sobre ataques coordenados direcionados às principais cidades, causando caos e medo generalizados. Esses atos, segundo ela, poderiam remodelar a existência política e social da Europa, levando ao aumento das medidas de segurança e às relações internacionais tensas. Agora, considerando o atual estado de agitação global, essa previsão parece alarmantemente plausível. A Europa já enfrentou essas ameaças antes, mas a visão de Baba Vanga sugere algo maior, mais devastador e potencialmente sem precedentes. Seu histórico de previsões de eventos globais importantes acrescenta peso a essas palavras assustadoras. O que torna essa profecia particularmente inquietante é a falta de detalhes específicos. Quais cidades serão afetadas? Quem pode estar por trás desses ataques? Essas perguntas sem resposta deixam uma sensação de pavor iminente, pois todos nós aguardamos ansiosamente no ano de 2025. Talvez até o final do ano tenhamos essas respostas. O misterioso tsunami na Ásia. Falando sobre agitação global, parece que a Ásia pode ter uma longa jornada em 2025, pois a previsão de Baba Vanga de um misterioso tsunami na Ásia provocou medo e fascínio. De acordo com sua visão, um desastre natural sem precedentes ocorrerá em 2025, causando destruição maciça nas regiões costeiras. Esse evento é descrito como misterioso, pois não seguirá os gatilhos habituais, como terremotos ou erupções vulcânicas. Em vez disso, pode estar ligado a uma força desconhecida ou inesperada, deixando os cientistas perplexos. O impacto do tsunami, conforme previsto por Vanga, poderia devastar cidades inteiras, deslocando milhões de pessoas e criando uma crise humanitária em uma escala inimaginável. Países de toda a Ásia podem ter dificuldades para se recuperar dessa catástrofe, o que pode remodelar a geografia e a economia da região. Se a previsão de Vanga se concretizar, esse tsunami poderá entrar para a história como um dos desastres mais chocantes e misteriosos já testemunhados. Será que também estamos preparados para isso? Cura do câncer. Segure-se no seu assento, pois o momento mais esperado da ciência médica está prestes a acontecer. Se essa próxima previsão de Baba Vanga se concretizar, será uma grande vantagem para o setor de saúde,
e um grande alívio para os seres humanos em geral, já que esse tem sido um dos nossos inimigos mais temidos. Baba Vanga previu que em 2025 a cura para o câncer será encontrada graças à computação quântica. Embora tenha havido conquistas razoáveis nesse sentido, como a imunoterapia, em que o sistema imunológico do corpo é feito para reconhecer e atacar as células cancerígenas, terapias direcionadas em que o crescimento e a sobrevivência das células cancerígenas são interrompidos por meio de alvos moleculares específicos, terapia genética, biópsias líquidas em que o tumor circulante, o DNA e outros biomarcadores no sangue do paciente são analisados para permitir a detecção precoce, monitorar a resposta ao tratamento e identificar possíveis alvos de medicamentos. Há esperança de que, com a capacidade da computação quântica de processar grandes quantidades de dados e realizar cálculos complexos, seja possível acelerar a descoberta de medicamentos, otimizar os planos de tratamento e aprimorar nossa compreensão da biologia do câncer, o que, em última análise, resultará na descoberta de uma cura definitiva para o monstro chamado câncer. Não vemos a hora de isso acontecer. Mudanças climáticas severas. Baba Vanga previu que em 2025 haveria mudanças climáticas severas com desastres naturais devastadores, como tsunamis, monções, furacões e tornados. Embora seja essencial abordar as previsões com cautela, está claro que as mudanças climáticas já estão afetando o nosso mundo. Os cientistas concordam que as atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e a derrubada de florestas, estão causando o aquecimento global, o que leva a várias consequências. À medida que a Terra se aquece, as calotas polares derretem, fazendo com que o nível do mar suba e aumentando o risco de inundações costeiras. Isso pode tornar os tsunamis ainda mais destrutivos. A alteração dos padrões meteorológicos devido à mudança climática também pode tornar as tempestades mais intensas. Temperaturas oceânicas mais quentes alimentam a formação de furacões e tornados poderosos, que podem trazer chuvas intensas e ventos fortes, resultando em danos generalizados e perda de vidas. Há uma profecia específica sobre um mega tsunami que supostamente atingirá a Ásia, e dizem até que será mais devastador que o de 2004. A pergunta que sua previsão não respondeu foi exatamente em que parte da Ásia o desastre ocorrerá. Ela também disse que a orla do Pacífico sofrerá um grande terremoto. É claro que conhecemos a devastação que será deixada em seu rastro. Já testemunhamos os impactos devastadores desses eventos climáticos extremos nos últimos anos e sabemos como eles foram catastróficos. Portanto, embora a previsão de Baba Vanga possa parecer inacreditável, exagerada ou imprecisa, ela é um alerta para que tomemos medidas para minimizar a gravidade e a frequência dos eventos climáticos extremos. Cura para o Alzheimer. Esse é um ano excelente para o setor de saúde. Além da previsão de Baba Vanga sobre a cura do câncer, ela também previu que seria encontrada uma cura para a temida doença crônica popularmente conhecida como Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que os profissionais de saúde têm lutado com unhas e dentes para encontrar uma cura, mas sem sucesso. De acordo com as estatísticas, em 2020, mais de 55 milhões de pessoas viviam com demência. E os especialistas acham que esse número pode disparar para 78 milhões até 2030 e para impressionantes 139 milhões até 2050. O que ainda é mais assustador é que a doença de Alzheimer é a principal causa de morte de idosos. De fato, em 2021, foi a quinta principal causa de morte de pessoas com 65 anos ou mais. 1 em cada 3 idosos morreu com Alzheimer ou outra forma de demência, o que é mais do que as mortes por câncer de mama e de próstata juntas. E esse número não está mostrando sinais de redução tão cedo. Como se trata de uma doença com a qual a pessoa pode conviver por muito tempo, às vezes por até 20 anos, ela afeta muito as finanças dos pacientes ou de seus cuidadores. Estamos falando de uma média de 2,5 milhões de reais, uma quantia considerável para se gastar com algo que não tem cura. Portanto, ao analisarmos todas essas estatísticas e o impacto que a doença de Alzheimer está causando em tantas vidas, encontrar uma cura seria um dos melhores presentes para a humanidade. Temos esperança. Tempestade solar. Vanga também previu que em 2025 poderíamos experimentar a pior tempestade solar da história. As tempestades solares ocorrem quando o Sol libera explosões de energia, como cargas elétricas, campos magnéticos e radiação no espaço.
Na maioria das vezes, essas tempestades não nos afetam muito aqui. Mas a profecia de Vanga sugere que essa tempestade específica em 2025 pode ser tão grande e poderosa que pode ter consequências graves para o nosso modo de vida moderno. Imagine se a tempestade fosse forte o suficiente para interromper nossa tecnologia e sistemas elétricos. Ela poderia causar apagões generalizados em grandes regiões, pois as redes elétricas seriam queimadas pela radiação solar. E se os danos fossem graves o suficiente para durar algum tempo, aí é que as coisas poderiam ficar caóticas. Pense em nossa dependência de energia e tecnologia para tudo: comunicação, serviços bancários e entretenimento. Se tudo isso cair repentinamente por um longo período, poderia criar muitos problemas e tumultos na sociedade, pois as pessoas entrarão em pânico por não terem acesso às necessidades. Exoplaneta alienígena. Baba Vanga também profetizou que a humanidade faria o primeiro contato com vida alienígena em 2025. Embora essas previsões devam ser vistas com ceticismo, desenvolvedores recentes deram credibilidade à sua afirmação. A NASA e o governo mexicano divulgaram informações sobre OVNIs, o que reacendeu o interesse na profecia de Vanga. Mais intrigante ainda é que especialistas de alto nível, como astrofísicos e astronautas, deram a entender que um artigo científico inovador que fornece fortes evidências de assinaturas biológicas na atmosfera de um exoplaneta poderá surgir em breve. Especificamente, eles sugerem que essa possível descoberta pode envolver a detecção de combinações de gases como metano e oxigênio ou metano e dióxido de carbono, combinações que indicam condições propícias à vida. O telescópio espacial James Webb tem sido fundamental para essas observações de exoplanetas. Um candidato promissor é o K2-18b, um exoplaneta 8,6 vezes mais maciço do que a Terra, com possíveis oceanos e uma atmosfera rica em hidrogênio misturado com sulfeto de dimetil, uma molécula associada à vida na Terra. Embora a NASA ainda não tenha confirmado nenhuma descoberta revolucionária, as evidências descobertas pelo James Webb podem levar à primeira identificação conclusiva de bioassinaturas que revelam exoplanetas habitáveis e vida alienígena, exatamente o que a falecida Baba Vanga previu que ocorreria em 2025. Aumento no uso da IA. De acordo com Vanga, a IA se tornará cada vez mais predominante em vários aspectos de nossas vidas, desde cuidados com a saúde e educação até transporte e entretenimento. No momento é evidente que a IA já está desempenhando um papel significativo na formação do nosso mundo. De assistentes virtuais como Siri e Alexa, a carros autônomos e medicina personalizada, a IA transforma a maneira como vivemos, trabalhamos e interagimos com tecnologia. A questão é: qual é a extensão da integração? E quais serão suas consequências? Os rápidos avanços na tecnologia de IA sugerem que a previsão de Vanga pode não estar longe da realidade. Com a crescente disponibilidade de Big Data, recursos de computação poderosos e algoritmos sofisticados, os sistemas de IA estão se tornando mais inteligentes, eficientes e autônomos. Isso pode levar a avanços na área da saúde, em que as ferramentas de diagnóstico com IA e os tratamentos personalizados podem revolucionar o atendimento ao paciente. Por outro lado, a adoção generalizada de IA também levaria a preocupações sobre privacidade, segurança e as implicações éticas de confiar em máquinas para tomar decisões críticas. À medida que a IA se torna mais profundamente incorporada em nossas vidas, é fundamental garantir que a tecnologia seja desenvolvida e usada de forma responsável, com salvaguardas adequadas para proteger os direitos individuais e evitar consequências não intencionais. Além disso, o aumento do uso da IA pode afetar profundamente o mercado de trabalho, pois as máquinas assumem cada vez mais as tarefas que antes eram realizadas por humanos. Enquanto alguns especialistas preveem que a IA criará novas oportunidades de trabalho, outros se preocupam com a possibilidade de deslocamento generalizado de empregos e com a necessidade de os trabalhadores se adaptarem a um cenário de emprego que muda rapidamente. O ponto principal é que a crescente integração da IA em nossas vidas terá implicações de longo alcance e cabe a nós moldar o futuro dessa tecnologia transformadora. Agora eu te pergunto, você acredita que Vanga realmente viu o futuro? Ou os desdobramentos dessas previsões que ela fez são meras coincidências? Deixe a sua opinião aqui na seção de comentários. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau.